Olá, nesse módulo a gente vai falar um pouquinho sobre mentalidade, que é extremamente importante, principalmente para quem quer entrar no processo de emagrecimento. A gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso psicológico, dos nossos pensamentos. Então, como é que funciona isso, né? Por que a gente precisa ter essa mentalidade mais tranquila, mais positiva, mais pra frente? Porque senão o resultado não vai fluir. Então, adianta a gente falar que quer emagrecer, que quer perder peso, mas ficar com o pensamento na cabeça de vou fazer por fazer, se der certo deu, se não der não deu. Não tô afim, acho que eu não vou conseguir hoje, então amanhã eu vou fazer mais ou menos, hoje eu faço mais ou menos. Então a gente precisa ter em mente que a gente vai se dedicar todos os dias, que a gente vai conseguir ter esse resultado da forma tranquila, da forma certa, dar tempo ao nosso processo. Isso é extremamente importante. Não adianta a gente ficar se comparando com outras pessoas. A gente pode sim se inspirar. Se inspirar é uma coisa, se comparar é outra. Então, no meu processo de emagrecimento, eu segui várias pessoas e sigo até hoje várias pessoas que estão no mesmo ritmo, que estavam buscando emagrecimento. Então eu procurei sempre seguir elas, acompanhar, assistir os stories e ver realmente o dia a dia pra mim ir junto, fazendo com ela, um incentivando o outro, porque eu sabia que um dia eu ia chegar no resultado dela. Então a gente precisa colocar na nossa mente que pensamentos negativos, pensamentos pra baixo, pensamentos pessimistas, isso não vai levar a gente a não conseguir ter um resultado eficiente, tá? Então a gente precisa ter bons pensamentos. Pratiquem a lei da atração. Se vocês não sabem o que é isso, pesquisem na internet, procurem livros online, e-books, páginas de mentores mesmo na internet, no Instagram, que trabalham com a mentalidade. Isso é extremamente importante. Então a gente precisa aplicar a lei da atração, porque quando a gente aplica isso, as coisas começam a acontecer e começam a vir. Isso é real. Então, lei da atração é você falar: eu consigo, eu vou dar conta, eu vou dar o meu melhor para conseguir. Pode ser que eu não consiga hoje ou amanhã, mas eu vou persistir e vou tentando até eu realmente ver o resultado, até eu realmente conseguir, tá bom? Então a gente precisa ter essa mentalidade de que pensamentos negativos só vai atrapalhar a gente nesse processo. A gente precisa ter uma mentalidade boa, ter um entendimento de que a gente precisa compreender que a nossa mente é o principal gatilho pra gente realmente conseguir fazer ou não. Então se a gente está se sabotando, possivelmente é porque os nossos pensamentos estão pessimistas, estão negativos, tá? Então a gente precisa ter essa mentalidade e procurar sempre mentalizar coisas boas, mentalizar a evolução, mentalizar que a gente consegue, que a gente pode, que a gente é capaz, tá ok? Porque vocês são. Então a gente só precisa acreditar um pouquinho mais na gente e começar a colocar em prática, que vocês vão ver que com certeza vai fazer toda a diferença. Primeiro a gente cuidar da nossa mentalidade para depois fazer qualquer tipo de coisa. Isso envolve qualquer coisa da vida, tá? Não é só o emagrecimento. Então, para fazer um curso, para arrumar um trabalho, um emprego melhor, a gente só começa a realmente funcionar, começa a dar certo, as coisas boas começam a vir se a gente começa a ter um pensamento legal, um pensamento otimista e vai atrás daquilo. Aí as coisas vão começar a aparecer, vão começar a vir positivamente pra gente. Então precisa ter esse pensamento e esse controle, tá ok? Então cuidem da mente de vocês. Não se preocupem em achar que não vai conseguir, de ter essa mentalidade de que não vai dar certo, de que é difícil, de que é aquilo. Se vocês já começarem o curso falando, é difícil, eu não vou conseguir, vocês realmente não vão conseguir, porque a mente de vocês está sabotando vocês. Então coloquem na mente que vocês vão conseguir, que vai dar certo, tá ok? Então cuidem da mente de vocês, isso é extremamente importante para o emagrecimento e para qualquer outra coisa da vida, tá bom? Eu quero também que vocês compreendam que o nosso corpo ele é totalmente 100% adaptável. O que eu tô querendo dizer com isso, tá? Então, por exemplo, se a gente passou ali 10, 20, 30 anos ensinando o nosso corpo a fazer coisas erradas, a comer muita besteira, a não praticar atividade física, ser sedentário, não comer coisas saudáveis, ele vai se acostumar com aquilo. Ele não vai ficar pedindo pra você, coloca um alimento saudável aí que eu tô passando mal. Não vai. Ele é adaptável, ele faz o que você ensina pra ele. Se você só ensina ele a comer besteiras, automaticamente ele vai se acostumar a consumir só besteiras e tá tudo bem, tá tudo certo pra ele. Então isso é um ponto ruim, porque ele não vai identificar que ele tá precisando de uma ajuda, que o corpo dele precisa ter uma alimentação saudável, ter uma limpeza ali, porque já tá com um acúmulo excessivo de gordura, de açúcar, de várias coisas que podem acarretar em problemas de saúde, tá bom? Então o nosso corpo ele é adaptável. Então se às vezes a gente fez 10 anos errado, 20 anos errado, em uma semana começa a regrar ele, começa a dar uma alimentação saudável para ele,
Pode ser que no início ele rejeite, porque ele não tá acostumado com aquilo. E geralmente essa primeira semana que ele rejeita é quando as pessoas falam: ai, não é pra mim, não vai dar certo, meu corpo não tá muito legal, vou parar com essa dieta. Então é porque ele ainda tá se acostumando, ele tá se adaptando. Você precisa todos os dias insistir e mostrar pra ele que essa é a nova rotina dele, que ele vai começar a incluir mais alimentos saudáveis, que você vai começar a acordar de manhã, qualquer outro horário do dia, vai começar a fazer 30 minutos de alguma atividade física, 1 hora de alguma atividade física. Ele nunca fez isso, então pra ele é novo, ele vai dar sinais de dificuldade, e é aí que as pessoas desistem. Então entenda que o nosso corpo, ele se acostuma com a rotina que a gente dá pra ele. Então se a gente ensina ele a não ter atividade física, a não se alimentar bem, a não beber água, a não nada, ele vai se acostumar a continuar daquele jeito. Então na primeira semana a gente pode estranhar, ele pode dar alguns sinais de estranhamento, de rejeição, e aí aqueles sinais que vocês começam a achar que não vai dar certo, que ele não tá reagindo bem, então não é pra vocês, vou voltar pra minha rotina não saudável de antes. Então coloque em mente que o corpo ele é adaptável. Se você começar a ensinar ele a comer bem, a comer certo, a praticar atividade física, ele vai começar a se acostumar depois de um tempo. Não é no primeiro dia, não é no segundo, nem no terceiro. É depois de algumas semanas. Geralmente eu falo que o primeiro mês é o mês da experiência, né? Então o primeiro mês é a experiência, você tá ensinando ele a ter uma rotina nova. Então ele vai se acostumar ainda, ele vai dar tempo ao tempo, ele vai se acostumando, tá? Então não tenham essa pressa de achar que já vai dar certo na primeira semana. Então se você nunca teve uma rotina saudável, precisa dar tempo ao tempo. Espere as primeiras semanas. Organize o seu corpo, a sua rotina, para ele começar a entender que você realmente quer dar uma alimentação mais saudável, que você está começando a praticar atividade física. Depois de umas semanas, ele já vai estar totalmente entendido, ele vai saber que aquilo agora faz parte da nova rotina dele e vai ser só sucesso, vai ser tranquilo, tá? Então precisa dar esse tempo ao tempo pro corpo, porque ele é muito adaptável. Se você adaptar ele com maus hábitos, ele vai se acostumar com maus hábitos. Então a gente precisa acostumar ele com bons hábitos, ok? Então dê tempo ao tempo, as primeiras semanas realmente são as mais complicadas, mas depois de um tempo vira hábito, vira rotina e seu corpo fica 100% adaptado, tá bom? É muito legal vocês também terem em mente que precisa celebrar qualquer tipo de conquista. Por mais que seja, perdi 1 quilo em um mês, é muito pouco. Olhe pra você, olhe pro seu corpo, dê tempo ao tempo pro seu corpo. Imagina isso a longo prazo. 1 quilo por mês parece pouco. Mas se a gente levar a longo prazo, se a cada um mês você perder 1 quilo, se você continuar no ritmo que você tá, e a cada um mês você perder 1 quilo, em um ano já foram 12 quilos. Já pensou nisso? Então 12 quilos em um ano é bastante coisa. Não tô falando que você vai emagrecer só 1 quilo em um mês. O que eu disse, que no começo da aula, principalmente, é que o nosso resultado é o tamanho do nosso esforço. Possa ser que alguém perca 1 quilo em um mês, possa ser que alguém perca 5, 6 quilos em um mês. Então a gente precisa entender o processo do nosso corpo, entender e dar tempo ao tempo pra ele. Então eu tenho pacientes sim, que em 2 meses perderam 11 quilos, mas foi porque ela se dedicou realmente todos os dias com a alimentação, com o treino, com todos os pontos que eu vou explicar nas próximas aulas pra vocês. Então não é só fechar a boca e comer, existem vários outros tipos de evidências, de métodos que realmente precisam ser feitos além da alimentação, que precisa se preocupar. Então o que eu falei anteriormente é real. Nosso resultado é o tamanho do nosso esforço. Então tem pacientes que não fizeram mais ou menos, que não fizeram quase nada, e elas mesmas reconhecem isso. Então elas sabem, eu não perdi tanto porque realmente não consegui me dedicar tanto. Então o resultado realmente é do tamanho do esforço. Então tudo vai depender do quanto você se dedica. Mas o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é que vocês precisam celebrar qualquer tipo de conquista. Nem que for 1 quilo a mais, a menos na balança, né? Então esse 1 quilo a menos vai fazer toda a diferença daqui a um tempo, né, a longo prazo. Então se dedique, realmente faça acontecer. Cada corpo reage de um corpo, isso é muito importante também ter em mente. Então nenhum corpo é igual ao outro. Se eu pegar aqui 10 pessoas que estão assistindo essa aula aqui agora, se essas 10 pessoas daqui a um mês, eu falar, vocês vão perder 10 quilos daqui a um mês, passou um mês, elas não vão ter perdido 10 quilos, cada uma vai ter perdido um valor diferente. Por quê? Porque cada pessoa tem um peso diferente, cada pessoa tem um corpo diferente, cada pessoa tem um metabolismo diferente, uma rotina diferente, um processo diferente. Então a gente precisa respeitar o nosso corpo, respeitar o limite dele, respeitar que a gente precisa dar o tempo dele, tá? Então é muito importante a gente dar o tempo do nosso corpo e realmente ir fazendo gradualmente e celebrando qualquer tipo de conquista, porque toda conquista é bem-vinda, tá? Então pensem a longo prazo. Se você emagreceu só 1 quilo
Em um mês, em um ano, você vai ter perdido 12. Então é conquista sim. Então celebre, fique feliz e continue mantendo o ritmo e aumentando o ritmo e melhorando. Não é porque em um mês você perdeu 1 quilo que no segundo mês você vai perder só 1 quilo. Se você se dedicar mais, se você fizer mais corretamente, se você fizer certinho, possivelmente você perca muito mais de 1 quilo por mês, tá ok? Então tudo depende do nosso corpo, de dar tempo ao tempo, do nosso processo e manter o ritmo e não desistir. Realmente fazer tempo ao tempo, fazer todos os dias e fazer corretamente, tá ok? Essa fotinha que eu vou deixar aqui do lado, ela é muito interessante. Então levem essa foto com vocês pra sempre, todos os dias. Então a gente não precisa pular etapas, a gente não precisa dar um passo maior que a perna. A gente precisa dar passo a passo, dar tempo ao tempo, fazendo o seu ritmo, que o resultado vem muito mais rápido. Então não adianta achar que tem meios mais rápido para chegar até o final. Então a gente precisa realmente fazer o passo a passo para dar certo. Não pular etapas, dar um passo maior que a perna, que isso vai acabar deixando a gente mais para trás ainda e se prejudicando mais ainda. Então pega essa imagem, printa aí, né? Procura na internet, imprimam, coloquem aí na casa de vocês para vocês verem todos os dias e realmente se espelharem, porque essa imagem também é muito real. A gente não precisa dar um passo maior que a perna, a gente precisa fazer certo e dar tempo ao tempo. Às vezes a gente quer atropelar as coisas e acaba não funcionando e dá mais errado ainda. Então atropelar as coisas não vai adiantar. Querer passar na frente, querer achar meios mais rápidos, meios mais milagrosos, né? Então não vai funcionar. Então tenham em mente que a gente precisa fazer o passo a passo e dar um passo de cada vez para o resultado realmente vir e realmente dar certo. Outra dica muito importante, muito legal, que é extremamente necessária, que muitos pacientes meus também já realizam, é acompanhamento psicológico. Então, às vezes as pessoas têm um preconceito de que passar com psicólogo é porque tá com alguma coisa, tá com a cabeça doida, não tá legal. Não tem nada a ver. Passar com psicólogo é você abrir sua mente, você vai aprender muitas coisas, você vai ter pensamentos diferentes, sua vida vai fluir muito. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, sofre de ansiedade, de compulsão, alguma coisa que realmente envolve o psicológico, e tudo envolve o psicológico na nossa vida, qualquer coisa vai envolver o nosso psicológico. Então, se você tem ansiedade, se você tem compulsão, procure sim um acompanhamento psicológico. É extremamente importante, extremamente necessário. Eles estão aí para ajudar a gente, para confortar a gente, para mostrar o caminho certo pra gente e fazer a gente entender da melhor forma e ter pensamentos diferentes de coisas que a gente não tinha antes. Então a gente consegue ter uma evolução mental muito grande tendo acompanhamento psicológico, tá? Então tenho pacientes meus que sofrem de ansiedade e faz acompanhamento psicológico e hoje eles são outras pessoas. Então se eu perguntar para eles, eles vão falar com certeza que já são outras pessoas. Então tem uma paciente que ela falou, eu era muito compulsiva por doce, eu era muito ansiosa e tudo eu queria descontar na comida e comer um doce. Não que seja errado comer um doce, tá? Mas essa ansiedade, essa compulsão pode sim atrapalhar a sua mentalidade. Então hoje ela falou que ela olha pro doce e nem sente vontade. Então o que essa psicóloga não fez para ajudar ela a ter uma mentalidade melhor, ter uma mente mais positiva, ter uma mente mais diferente e compreender, né? O que realmente a gente precisa ou não. Então, o acompanhamento psicológico ele é extremamente importante, tá? Se vocês quiserem realizar, façam. Eu super indico e é realmente necessário, muito necessário. A gente precisa ter um acompanhamento psicológico pra tudo na vida, pra gente ter uma mentalidade boa, pra gente ter uma mente boa, tá ok? Então, façam acompanhamento psicológico que vai dar super certo também.